Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa dica é um pouco mais complexa do que o usual. Nós vamos falar sobre regência verbal. Aquela mesma regência verbal que você estuda na escola, que você estudou na escola há algum tempo. Às vezes há muito tempo. Então eu vou dar uma revisada nisso, para você lembrar o que é regência verbal, e a gente vai transferir isso para a língua inglesa depois. Então eu vou começar com uma pequena aula de língua portuguesa hoje. Bom, eu quero que vocês observem o seguinte, olha essas frases aqui, ó. Eu gosto em um objeto, eu amo em um outro objeto, e eu namoro, e aqui eu tenho um outro objeto. Seguinte, observem essa frase aqui, ó. Eu gosto você. Quando você olha essa frase, você pensa, pô, tem alguma coisa faltando, né? Entre o gosto, que é o verbo, e o você, que é o objeto da frase. Bom, fica bem claro, fica bem fácil para você ver que aqui faltaria uma preposição, o de. Né? Eu gosto de você. Já no segundo verbo, quando você vê eu amo você, você percebe que aqui não falta nada entre o verbo e o objeto. Bom, isso acontece pelo seguinte, alguns verbos da nossa língua portuguesa, de qualquer outra língua, quer dizer, qualquer outra não, mas a grande maioria delas, você vai ter um verbo, você vai ter um objeto, e às vezes para ligar esse verbo a esse objeto, você vai precisar de uma preposição. Né? O fato de existir uma preposição ou não é aleatório. Né? Lógico, a gente não vai fazer aqui nenhuma pesquisa etimológica, né, de cada um desses verbos aqui para saber por que tem preposição e por que não tem. O fato é, alguns verbos têm preposição, como é o caso do gostar. Quem gosta, gosta de alguém. Né? Já o verbo amar, ele não tem preposição. E vocês têm que entender o seguinte, isso aqui pra gente vai ser uma coisa aleatória, o fato de ter ou não preposição. Segunda coisa, por que a preposição utilizada aqui no verbo gostar é a preposição de? Por que não é para, por exemplo, eu gosto para você, e sim de você? Isso também é um processo aleatório, que também tem suas razões etimológicas, mas nós não vamos entrar no assunto hoje. Você tem que gravar o seguinte, alguns verbos, eles têm preposição para se ligar ao objeto, outros verbos não têm preposição. Você pode ver, por exemplo, que gostar e amar, eles são sinônimos. Você pode até dizer que amar é mais que gostar, mas muitas vezes eu garanto que você se pegou dizendo, eu amo pizza. Então é o seguinte, os verbos que vêm diretamente para o objeto, eu chamo de verbos transitivos diretos. Vem direto para o objeto. Os verbos que passam pela preposição e depois vêm para o objeto, eu digo que eles são verbos transitivos indiretos, né? Porque eles têm que passar pela preposição. E você sabe que isso pode variar com o tempo. Né? Como eu disse, é uma coisa um tanto aleatória. Por exemplo, o verbo namorar. A maioria dos dicionários das gramáticas no país, elas dizem que o verbo namorar é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Eu namoro você, por exemplo. Só que, usualmente, eu, por exemplo, de vez em quando falo assim, eu namoro com você. Então a gente transforma esse verbo transitivo direto em um verbo transitivo indireto. Isso acontece. Muitas gramáticas já aceitam essa preposição, né, como correta, apesar da grande maioria ainda não. Seguinte, mas por que eu estou falando isso? Né? A nossa aula aqui, as nossas dicas são dicas de inglês. É porque a mesma coisa acontece com a língua inglesa. Há verbos transitivos diretos, há verbos transitivos indiretos, e logicamente é uma coisa aleatória. Você não vai existir uma regra universal para saber qual preposição usar, se há uma preposição para ser utilizada e tudo mais. Por exemplo, o verbo gostar em inglês é like. Né? Eu gosto, eu digo I like. Se eu quiser falar eu gosto de você, em inglês eu vou falar assim, ó, I like you. Por quê? Porque o like é um verbo transitivo direto, ao contrário da língua portuguesa, onde ele é um verbo transitivo indireto. Né? Então, ele vem direto ao objeto. Já outro verbo, por exemplo, como listen, que significa ouvir. Né? Se eu quisesse falar, eu ouço você, ouvir, em português, é transitivo direto. Em inglês, ele é transitivo indireto e eu vou utilizar a preposição to. Eu vou falar assim, ó, I listen to you. Então, o listen é transitivo indireto. Então, não é porque um verbo é transitivo indireto em português que ele vai ser transitivo indireto em inglês e vice-versa. Beleza? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, grande abraço!